que é um contratempo, né? Mas vamos firme aí na nossa meditação. Vamos começar lá de novo. O pessoal caiu ali do pessoal do Facebook. João capítulo 6, versículos de 30 a 35. Disseram-lhe eles: que milagres então fazes tu para nós vermos e acreditarmos em ti? Que obras realizas? Os nossos pais no deserto comeram o maná, conforme está escrito: deu-lhes a comer o pão que veio do céu. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão que vem do céu, meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão que vem do céu. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe então: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Disse-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim nunca terá fome, e aquele que acredita em mim nunca terá sede. Palavra de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, então é bem isso. Ontem nós terminávamos a nossa partilha, o evangelho de ontem, melhor dizendo, terminava Jesus respondendo aos discípulos, aos judeus. É esta a obra de Deus, que acreditais no que Ele enviou. E a tônica de hoje, meu irmão, continua essa ainda. Nosso Senhor parece querer fazer de nós, assim, nós caminharmos de fé em fé, para chegar na grande revelação que Ele vai nos fazer, ou que já está nos fazendo, que é o quê? Que é a revelação desse alimento sobrenatural, que é a Santíssima Eucaristia. Jesus pede uma fé autêntica, uma fé profunda nele mesmo. Ele, como ele mesmo falou, eu sou o pão da vida. E aqui o que nós percebemos aqui nesse diálogo do Senhor com os judeus. Primeiramente ele nos lembra também um outro diálogo que Jesus teve no Evangelho de João, no capítulo 4. E esse diálogo é com a samaritana. Se no diálogo aqui Jesus conversa com os judeus e ele fala do pão que desce do céu para dar a vida, lá com a samaritana o Senhor fala de uma água que jorra também para a vida eterna. E a experiência daquela mulher foi fantástica, né? Ela ali diante do Senhor, ela abriu seu coração, ela foi tocada pela verdade, ela foi tocada por essa água que lavou a sua alma, e ela saiu dali já anunciando o Evangelho. Olha o que ele fez, ele me falou todas as coisas. E muitos da cidade dela, de Sicar, vieram então ao encontro de Jesus e pediram a Jesus para ficar com eles naquela ocasião. A mulher lá pergunta para Jesus se por acaso ele é maior do que o pai Jacó. Aqui, os judeus estão colocando a situação: olha, por acaso você é maior do que Moisés? Olha a interlocução deles com nosso Senhor Jesus Cristo. Nossos pais, primeiro ele fala assim: olha, que milagre você realiza? Você está falando que nós devemos acreditar em você, mas que milagre que você vai realizar para que nós possamos acreditar em você? E eles vão citar uma parte importante, que eles vão dizer assim: os nossos pais no deserto comeram maná, conforme está escrito, deu-lhes a comer o pão que veio do céu. E Jesus vai falar com eles, nós já vimos isso aqui. Olha, na verdade, não é o pão, o maná, ele não desceu do céu. O maná é daqui da terra ainda. O maná veio aí da natureza mesmo. O Pai providenciou, mas o verdadeiro pão do céu é esse que desceu do céu. O verdadeiro pão de Deus é como se Jesus estivesse falando com ele assim: ó, é este o pão, apontando para ele, que Deus enviou, que Deus deu ao mundo, que Deus destinou ao mundo. Para quê? Para que tenham vida e vida eterna. Esse anúncio do Senhor, se a gente se coloca naquela situação dos judeus ali, a gente vai perceber que os judeus estavam com uma incredulidade muito grande de acreditar no Senhor, porque a todo momento também eles pediam sinais, milagres, portentos. E quando o próprio milagre, a própria verdade estavam diante deles, a mulher da Samaria deixou-se tocada. Os judeus aqui, a todo instante, pedem um sinal.
A todo instante ele pede um milagre. E o milagre está ali na frente dele, o Filho de Deus, o único. Está ali na frente dele. Mas eles estão o quê? Eles estão presos em suas tradições. Eles estão presos na promessa de Moisés. Qual foi a promessa de Moisés? Moisés prometeu vida longa, vida próspera aqui nessa terra. Moisés prometeu que eles acreditassem na palavra de Deus, na Torá. Prometeu uma família numerosa, prometeu riqueza, prometeu prosperidade, prometeu segurança. Moisés prometeu tudo que é aqui de baixo. E de fato, aquelas pessoas que seguiam na palavra de Deus eram todas muito abençoadas. E aquelas que seguiam na palavra de Deus e que se sentiam perseguidas, elas se alegravam também. A gente vê as histórias dos profetas, é bem isso, né? Eles superaram as suas dificuldades para levar o Evangelho. Para levar o Evangelho. Agora Jesus aqui oferece um outro alimento. Mundo aqui. Jesus oferece um alimento sobrenatural. E para acreditar nesse alimento sobrenatural, é preciso que eu e você, meu santo e minha santa, nós tenhamos uma fé autêntica. É preciso que eu e você nos aproximemos de Jesus com simplicidade de coração, com humildade, com reverência. Essa é uma das primeiras condições para que a nossa fé seja viva e vivificante. Nos aproximemos com humildade. Muitas coisas que o Senhor revela na sua Sagrada Escritura, ou melhor dizendo, a gente pode dizer assim, talvez nem tudo que foi revelado aqui ainda foi discernido para a gente. Mas a gente tem que ter a humildade de, diante da Sagrada Escritura, de diante da revelação, nós darmos o nosso assentimento de fé. Então, uma primeira atitude para ter essa fé vivificante é aproximar de Deus com humilde reverência, com simplicidade de coração. A segunda atitude, meu santo e minha santa, parte do próprio Deus, é a gente suplicar a Ele que Ele derrame sobre nós essa graça abundante. Essa graça de nós termos a fé, porque a fé é um dom teologal, um dom que só Deus pode dar. Deus nos deu no nosso batismo e nós devemos fazer com que ela cresça. Mas para isso a gente precisa dessa graça de Deus constantemente no meu e no seu coração. Nós precisamos que o Senhor nos toque a ponto da gente acreditar e poder usufruir dos benefícios da Santíssima Eucaristia. Talvez esteja aí uma resposta para que a Santíssima Eucaristia nós não possamos colher todos os efeitos dela em nosso coração, os efeitos de santidade, porque a Eucaristia é o alimento espiritual para a vida eterna, é o alimento espiritual para mim e para você nos tornarmos santos. Para mim e para você nos tornarmos santos. Veja bem, Jesus enfrentou com esse povo a incredulidade do coração, a dureza do coração. Quanto a mim e a você, nos foi revelado que esse santíssimo e salutar alimento o Senhor nos dá nas suas santas missas. Esse alimento o Senhor nos dá para que nós não venhamos a perecer, mas a viver eternamente. Os judeus lá não tinham esse conhecimento desse alimento. Moisés deu um alimento que perecia. Aqui o Senhor nos dá um alimento que é para a vida eterna. Que é para que eu e você jamais venhamos a conhecer a segunda morte. Porque o nosso corpo pode morrer, mas o espírito que é alimentado pelo corpo e sangue de Jesus, esse não pode morrer, esse não deve morrer. Esse não deve perder o seu lugar no céu. Meu irmão, minha irmã, isso é um grande alento para a nossa alma nos dias que nós estamos vivendo. Aqui Jesus parece querer descolar a nossa vida dessa capa terrena. E fala, olha, realmente, vocês são destinados ao paraíso celeste. Vocês estão aqui, mas vocês não pertencem aqui. Porque eu vou lhes dar o alimento para a eternidade. Eu vos dou da minha carne e do meu sangue. É a comida verdadeira e a bebida verdadeira.
Mas aqui é preciso que eu e você tenhamos essa consciência de desenvolver a nossa fé, de trabalhar a nossa fé, de labutar a nossa fé, de querer buscar, então, fazer com que essa fé nossa seja uma fé madura, robusta, não uma fé infantil, uma fé que precisa de prova a todo momento, uma fé que precisa de sinal a todo momento. É isso mesmo, Seixas. A esperança também. Fé, esperança e caridade andam juntas. Aqui a gente não vive sem esperança. Se nós temos a fé, se nós acreditamos nas palavras de Deus, nos seus ensinamentos, nós guardamos uma esperança muito forte dentro de nós. A fé de um dia estar com Ele por toda a eternidade. Mas não só isso, nós já ganhamos também aqui e agora uma segurança forte para a nossa vida emocional e espiritual, para a nossa vida psíquica. Nós ganhamos a segurança que está em Deus, não a segurança que está no mundo. Portanto, a gente não precisa olhar para o mundo e nos assombrar com o que o mundo nos oferece. Nós precisamos olhar para o mundo e querer ser de Deus. Nós precisamos olhar para o mundo e dar o testemunho da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos olhar para o mundo, para as pessoas que estão no mundo e querer fazer o bem a cada uma delas. Nós precisamos estar no mundo e querer ser bom. Lembra naquilo que eu falei ontem? Não sei se vocês todos estavam aqui. Nós aqui precisamos ser bons sim em algumas coisas, 2 ou 3 habilidades, para que nós possamos, agora, em vez de buscar alguma bondade para nós, buscar bondade para os outros, né? Uma criança, ela só pensa nela mesma. Uma criança é impossível que ela possa pensar no outro, ela possa fazer um bem para o outro maior. Ela já é um bem porque ela existe, ela é uma criança, é uma coisa doce, uma coisa que todo mundo gosta de uma criança. Agora, um adulto ele tem que pensar no que ele está aqui no mundo para fazer. O fazer dele vai falar da pessoa dele que ele é. Então é um descolamento nosso, entende? Olha, não é nós mais ficarmos esperando que a vida nos dê resposta, é a gente responder à vida. Se Deus nos dá esse alimento salutar, se o Senhor nos convoca a uma fé madura, se o Senhor nos prepara nesses dias para chegarmos em Pentecostes, melhor, nem para chegar em Pentecostes, para chegar a partir de amanhã, ele começar a falar de uma forma mais clara da Santíssima Eucaristia, esse alimento que é para a vida eterna, esse alimento que a terra não vai comer, porque o que Moisés prometeu para o povo foi um alimento que vai para o estômago e depois vai para os seus vasos próprios. Aqui não, o Senhor nos promete um alimento para o nosso espírito, nos promete um alimento para a nossa alma, nos promete um alimento para essa consciência de quem nós somos. E para que essa consciência não se perca, não desapareça, nós precisamos ter então essa fé nesse grande amor que o Senhor está manifestando por nós, de ser Ele o pão vivo que desce do céu, o pão vivo para a minha história, para a minha vida. Ele é o pão vivo, ele é a própria segurança de nossa existência. Ele é a nossa própria existência. Se nós existimos é porque Ele nos dá o alimento. Se nós precisamos do alimento cotidiano para manter essa vida no corpo, muito mais nós precisamos do alimento espiritual. Muito mais nós precisamos desse alimento espiritual para a vida eterna. Muito mais nós precisamos desse alimento espiritual para a vida eterna. Então a mensagem de hoje é essa. Continua ali na fé, buscando, cultivando essa fé. E meu irmão e minha irmã, eu quero dizer o seguinte: se as circunstâncias nos apresentam situações contrárias, elas só parecem contrárias, elas não são, elas são para o exercício próprio da sua fé. Então, meu irmão, minha irmã, na fé, na esperança e na caridade, ser corajoso, ser forte. Ser corajoso e ser forte. Abra nosso coração, vamos abrir nosso coração para o Senhor nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma boa noite a todos, que Deus os abençoe, cada um de vocês aqui presente. Um grande abraço e até amanhã. Tchau!